revender o produto. E aí a gente foi construindo um mercado. A restaurante começou a fechar. Sim. A gente começou a comprar os equipamentos usados e revender. Nesse meio, cara, estudar o mercado. Isso não tem como não fazer. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso Simplify América, patrocinado pela Ideal Care e a Ideal English School. Muito obrigada, meus patrocinadores preferidos. Pessoal, hoje o negócio é de babar, porque é a história de um imigrante que venceu na vida. Ou não, tô brincando, venceu sim. Gente, é uma pessoa com muita coragem, sabe? Que largou tudo e veio para essa terra do tio Mickey passar pão. Exatamente. Felipe! Tudo bom? Como é que você tá? Tudo Tô já? ótima. Tô muito feliz que você veio. Obrigado. Por livre e espontânea pressão. Né? Obrigado pelo convite, de qualquer maneira. Convite, assim, não foi um convite, foi Vários. quase uma arma na cabeça. Falou, Felipe, você não tem escolha, você vem. Você tem que vir. Graças a Giovana, Gigi, beijo, muito obrigado por me ajudar, que a Giovana foi uma ótima aliada nesse quesito aí. Verdade. E, Felipe, você é o dono e proprietário de Pão Gostoso. Isso. Gostoso Bakery. Eu e meu pai, exatamente. Você e seu pai, claro. E eu queria saber um pouco do Felipe, como tudo começou, por que vocês vieram para cá, né? Quando que você veio, há quanto tempo você está aqui? Eu quero que você faça um resuminho aí do Felipe pra gente. Então, a história toda começa lá atrás, em 2006. Ah, não era nem nascida eu. Sou uma Agora teenager. denunciei minha idade. Então, eu fui o primeiro a vir. Né? Não tinha na realidade intenção nenhuma de padaria. Eu vim com uma empresa de importação e exportação de equipamento de restaurantes. No Brasil, vocês não mexiam com padaria também? Não. A gente Nossa! era representante de roupa comercial, representante da Malve Malhas. Gente, não imaginava. E aí eu vim em 2006 com essa empresa de importação e exportação. A gente trazia equipamento de restaurante do Brasil para cá. E na época o dólar estava com o dólar como está agora. Então era muita vantagem trazer produto de lá porque ficava muito barato. E então a gente foi trazendo os equipamentos e revendia para lojas brasileiras, vendia para lojas que queriam revender o produto. E aí a gente foi construindo um mercado. Então, a história da padaria ela entra na nossa vida em 2008, mais ou menos. Porque começou a ter a crise de 2008 aqui nos Estados Unidos, aquela crise imobiliária que foi gigantesca. Mas no Brasil, não. O Brasil, naquela época, seguraram. Tava bem, né? E aí o dólar foi começando a ficar equiparado, quase 2 para 2. Então ficou naquela situação onde para a gente não fazia mais sentido trazer equipamento do Brasil para cá. E aí a gente começou a mudar um pouquinho o ramo. A gente começou a comprar. E aí, como veio a crise, muito restaurante começou a fechar. Sim. A gente começou a comprar os equipamentos usados e revender. Nesse meio tempo, eu fui fazendo relação com o antigo dono da Pão Gostoso. E a gente foi conversando e tal. E aí, no meio dessa história toda, em algum momento, o dono eram dois sócios. Um era de Newark e o outro era daqui. E o de Newark ofereceu para comprar metade. Aí eu liguei para o meu pai, conversei com ele, conversei com meu irmão e a gente topou. Então a gente comprou a primeira metade e aí depois de um ano na frente da padaria a gente comprou a metade do outro sócio que estava aqui. E daí em diante foi Só pão gostoso. só pão gostoso. Gente, eu sou suspeita, porque eu adoro comer lá. Ai, aquela maionese. Ai, Obrigado. nossa, sério, surreal. Tem como eu abrir uma continha lá e já deixar? E dá um assim? jeito. Ah, então perfeito. Ótimo. A gente dá um jeito. Vou gostar. E como que é, o Felipe, assim, para você? É um sonho realizado isso? Então, eu nunca tive um sonho específico de ser dono de padaria. Né? Então, assim, o sonho, na realidade, é vencer aqui. Porque por mais que você já tivesse estabilizado no Brasil, por mais que você veio de uma maneira mais tranquila do que a maioria das pessoas que vão direto para a construção ou alguma coisa nesse sentido, a questão da mudança de ramo, a questão de você aprender uma nova... Começar do zero, Lógico, para a gente não tinha noção nenhuma. Eu tive que passar um mês em cada setor da padaria, um mês na parte de pão, um mês na parte de salgados, um mês na parte de Porque doces. tem que saber. Não é Lógico. simplesmente, eu tenho dinheiro, eu vou investir e acabou. Não é isso. Você tem que saber. Agora mesmo faz, acho que um mês, o padeiro da gente não pôde ir de manhã porque adoeceu.
e eu tive que ir de 5 horas da manhã abrir a padaria. Que delícia. Entendeu? Então, você, quando não tem opção, tem que ser. E você faz pão em casa também? Só pra eu ter certeza. Que aí Não. eu acho que eu vou visitar mais a Giovana. Não, eu sei mandar fazer. Que absurdo. Fazer é mais difícil. Não, pão é mais difícil de fazer. É mesmo? Não, não é difícil, é simples, mas tem toda uma se ciência. precisar, você faz. Lógico, se precisar eu Tá faço. vendo? Se precisar eu faço. Se precisar eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa Qualquer lá coisa da Pão padaria Gostoso. eu faço. Esses dias eu fui pra chapa, vou lá pro caixa, geralmente eu tô lá no caixa, lá na Sim, frente. é verdade. Entendeu? Então, assim, em qualquer função eu vou encaixando o que precisar e onde tiver que ir eu vou. Que legal, que legal. E quais foram os desafios, assim, que você enfrentou, que você acredita que mais te marcou, assim, no início? Acho que o desafio principal de toda pessoa que migra para cá e abre ou começa um negócio novo é entender daquilo e fazer aquilo funcionar. Sim. Eu acho que esse é o principal. Desde pessoa que começou na limpeza e aí abriu a própria companhia dela e vai gerir a companhia, até a pessoa que começou na construção, vai crescer e vai gerir. Eu acho que a grande parte de vencer é isso. É você aprender aquele novo negócio e fazer... Eu até brinco dizendo que no ramo da alimentação a gente pegou o pior que tinha. Padaria é o pior. Porque são muitos produtos com margem de lucro pequenininha e você tem que vender muito para poder ter o retorno que você espera. Cara, eu nunca pensei por esse lado. Pizzaria, restaurante E faz de quilo, sentido, né? é muito mais simples. Nossa. Então, imagina, você lá decide qual é o buffet que você vai fazer hoje, você vai lá, faz tudo, já deixa tudo prontinho, só faz reabastecer e só vai vendendo. Gente. No meu caso, tem que fazer coxinha, pastel, quibe, risoles, esfirra, pão de queijo, lanchinho, salsichinha. Nossa, isso é só os salgados, fora os doces. E por que você não trouxe nada pra gente comer? Ô, Felipe, olha, você Porque já foi é mais porque legal. É porque eu vim de moto. Não quero saber. Não quero E saber. ainda me molhei inteiro. É porque você custou a vir e aí choveu de milagre. Exatamente, choveu de milagre. Ô, Felipe, nesse meio tempo aí que você iniciou, né? Foi em 2008 que vocês 2008 iniciaram. que a gente comprou, exatamente. Isso. Chegou num ponto que você falou assim, não quero mais isso. Vou vender essa meleca. Sempre chega, né? Até um mês e meio atrás... Sempre Você acontece. sempre acontece. Tipo, pelo menos uma vez no mês dá vontade. Pelo menos uma vez no mês, porque você termina sendo... Para ser empresário aqui, você termina sendo um descascador de abacaxi. Você ou um apagador de incêndio, você é um bombeiro. Porque todo dia eu brinco dizendo que a minha vida é um Tetris. O problema vem, você encaixa ele aqui, aí vem o outro, você encaixa ele ali. Gente, eu lembro de quando quebraram a porta. Ai. 2004, saída da pandemia, acho que foi 2003. Saída da pandemia, começo, acho que foram 3 noites seguidas. Não seguidas, mas 3 noites no mês de janeiro. E aí... Do nada, e aí leva dinheiro que tem até a hora de você aprender. Eu devia ter aprendido na primeira, de tirar o caixa e não deixar mais. É porque eu não imagino. Como a gente já fazia. A gente já teve casos de roubos na padaria. Há muito tempo atrás, eles roubavam televisão. Nossa. Aí levavam nesses lugares para revender, para comprar droga. A gente está muito próximo ali do Tangelo Park, né? Então, ali por detrás da International Drive tem uma areazinha que não é tão legal. Mas já tinha parado, não existia mais isso. Então, você fica tranquilo. Então... Acaba deixando. Exatamente. Já. E aí aconteceu numa noite, eu disse, não é possível que o cara vai voltar. 2 noites depois ele voltou. Eu lembro disso. Eu disse, não é possível que ele vai vir na terceira. Na terceira noite ele voltou. Aí eu já tirei, aí já não tá mais, agora já não dorme mais lá, nem que me paguem. E eu lembro que foi uma preguiça, né? Que eu lembro que a Giovana me falou, parece que você ficou com preguiça de ir lá buscar o caixa. Uma noite, e eu não moro longe, né, da padaria. Exato. Uma noite, e foi exatamente isso. Eu disse assim, eu vou lá tirar o caixa hoje, que eu já estava começando a tirar o caixa. Eu vou lá tirar o caixa, na terceira vez, eu vou lá tirar o caixa hoje. Ela disse, sabe de uma coisa, eu tô com tanta preguiça, não é possível que o cara vai justamente hoje que eu não vou. E ele foi justamente quando eu não fui. No dia que você não foi. Ai, gente. Não, mas são desafios, né? Então, assim, não tem para onde fugir. Toda a questão de trazer movimento, de produção, de mão de obra, tudo isso são problemas do dia a dia que você tem que ir resolvendo e que vira e mexe você faz. Sabe uma coisa, eu vou vender esse negócio. Não quero saber nada mais disso. Eu imagino. Eu não sou dona de negócio nenhum aqui, mas eu acompanho de perto o trabalho da Rose e o trabalho da Vivi, né? Que elas estão aí de frente da escola, da Ideal Care. E, gente, nossa... É pepino atrás de pepino. Eu ligo pra Rose, às vezes eu tô no telefone com a Rose resolvendo alguma coisa da escola. Ela, Juliana, peraí, que eu tenho que atender outro telefone. Eu, gente, mas eu não tô no meio, calma que é minha vez. Ela, não, volta pro final da
fila. Gente, que absurdo. É exatamente assim. Nossa. E quando você iniciou esse processo, você achou que foi difícil com a burocracia? Porque, assim, é uma cultura diferente, é uma língua diferente. Você já falava inglês fluente? Não? Como que foi? Então, é engraçado. Eu vim pra cá, eu não falava inglês nem falava espanhol. Eu fiz acho que 6 meses de espanhol. Você veio em 2006. 2006. A história é engraçada porque eu não falava. Eu fui para um cruzeiro com os meus primos. Eu era adolescente, acho que devia ter 16, 17 anos. E aí a gente foi pro cruzeiro e a gente se engraçou com as mexicanas. Só que eu não falava espanhol nem falava inglês. Mal tava falando português. Exatamente. Meu irmão e meu primo falavam, desenrolavam, conversavam. O único que ficou com a menina fui eu, porque eu falava a língua do amor. Giovana! Oi, Então, Giovana! a partir daquilo ali, quando eu voltei, eu disse, eu tenho que aprender uma outra língua. Aí eu comecei a fazer o espanhol. Acho que depois de 6 meses, eu comecei a fazer espanhol. Eu fiz 6 meses de espanhol. Peguei uma basezinha muito simples. E aí foi quando depois eu vim para os Estados Unidos. Aí você fez escola aqui, então? Não cheguei a fazer escola aqui. Eu já cheguei aqui com, acho que foi 20 anos de idade, por aí mais ou menos. Agora você entregou sua idade real. Não tem como. Agora todo mundo tá Vai lá fazer fazendo o cálculo. conta. Agora tá todo mundo fazendo conta. Se todo mundo achava que eu tinha 30, agora já sabe quanto é que eu tenho. Tá um pouquinho além, Um gente. pouquinho acima. E aí, quando eu vim pra cá, eu comecei a escutar muita música hispânica e eu fui atender o mercado hispânico. Então, eu comecei... A minha área no setor da empresa que eu abri era essa. A pessoa que trabalhava comigo, que era o gerente, ele ficava na parte dos americanos, que ele já morava aqui, ele já falava a língua, então era mais fácil. Então tinha um Então, ele auxílio. atendia o inglês e eu atendia o espanhol. E aí, foi muito engraçado, porque eu fiz inglês no Brasil quando era pequeno, todo mundo fez, durante 3, 4... Você aprende o básico. Isso. Você aprende o básico, mas você não sabe falar. Não, gente, você chega aqui é um choque, que você fala assim, como assim que não... Cadê o verbo to be que eu aprendi lá no Brasil? Exatamente, só que tem uma caixinha aqui dentro que fica lá guardado. Então, quando o espanhol veio fluente, quando eu comecei a falar fluente o espanhol, o inglês veio naturalmente. Aí parece que muda uma chavezinha na sua cabeça. Cara, eu falo inglês, mas não falo espanhol. Eu embolo. Pode ser medo. Será? Porque o que é que acontece? Como as palavras são muito parecidas, você tem o receio de estar falando uma palavra que não seja em espanhol. Pode Então, ser, a faz maioria sentido. das pessoas que eu converso que tem dificuldade em falar o espanhol, geralmente é por isso. Cara, porque eu sou zero dificuldade para falar inglês, eu me viro em qualquer lugar. Assim, falo bem, eu me considero fluente. E o espanhol, alguém vira para mim e fala, speak Spanish? No. I don't Mas você entende? pouco. A gente tem a Mônica, que é a nossa PDSO, ela é venezuelana. E ela fala um portunhol. Ela fala bem mais português do que ela fala espanhol. E ela, outro dia, Juju, você trabalha comigo há 2 anos e você não entende o que eu falo. Não. Eu falo, Mônica, eu não consigo, é muito complicado. Ela, não acredito. Gente, eu não sei, eu acho que é um bloqueio que eu mesma me coloquei. Não, pode ser. Para mim é muito mais fácil o espanhol, não só na parte de aprender, mas como na parte de acento também. Eu consigo... Eu passo desapercebido no acento. Eu falo espanhol como se fosse um nativo. Já o inglês, você vai notar... Não. O inglês não é impossível. Eu acho que a gente sempre vai ter um sotaque. E o meu do Nordeste, então... O Walmart. Eu tenho muitos amigos, então eu adoro isso. Mas o sotaque de vocês, eu acho que do Brasil é o mais bonitinho. Obrigado. Pelo menos, né? Alguma coisa tem que salvar. Tô brincando. Então, mas assim, foi muito burocrático para tirar licença, porque a padaria já tinha, ela já né? estava aberta. O que aconteceu é que a gente, para fazer as reformas que a gente precisava na época, aí sim é um pouquinho mais burocrático. A gente depois teve outros negócios que a gente foi abrindo e que a gente notou essa dificuldade aqui nos Estados Unidos em fazer quando você vai abrir o negócio. Mas tem várias... Assim, quando você vai aprendendo e tem experiência, você consegue entender aonde é que você consegue fazer mais rápido. Com o tempo, mas, né? Você vai tudo com o aprendendo. tempo vai ficando mais tranquilo, né? Não tem como. Mas a dificuldade, na realidade, é muito mais de você aprender um novo negócio e você fazer esse negócio girar, entendeu? E você conseguir fazer com que ele funcione independente das concorrências e tudo mais. Eu brinco dizendo que quando a gente comprou a padaria, existiam só padaria, Camilas, Supermercado Brasileiro e o Vitórios na época, que é o Tones hoje, né? Ah, é? Era o Vitórios, chamava Vitórios, era do Gilson. E só existiam esses 4. Gente, eu nem tinha ideia disso. Hoje, na International Drive, eu estava fazendo uma contagem, existem mais de 30 negócios brasileiros de comida. Só na International Drive.
Eu só conheço alguns, juro. Só na International Drive. São Mas, 30. assim, aquelas, o melhor é o pão gostoso. Obrigado. Então, assim, você vai, querendo ou não, pode. Não é tudo padaria. Tem restaurante, tem pizzaria, Sim, tem. não, tem Mas várias você vai coisas. roubando um pedacinho ali do outro. Porque o Sim. cara vai, porque eu quero comer uma coxinha, não, eu vou comer um sushi hoje. Então você termina roubando um pouquinho ali do pedacinho. Mas não tem como, né? É aquela competição saudável, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, você sobreviver a esses desafios, encontrar novos clientes, fazer com que o pessoal do Brasil conheça você, Sim, entendeu? Tudo isso são desafios novos que você tem que ir enfrentando, atualizando. Eu peguei a época que era Facebook, depois mudou para Instagram, agora é TikTok. Você... Não, fala a verdade, que você pegou a época foi do Orkut, Do vai. Orkut eu peguei, mas eu estava no Brasil ainda. Então... Me diz aqui uma coisa, a Pão Gostoso, ela tá localizada ali desde sempre ou não? Desde sempre. Desde Que sempre. abriu em 2004 com o primeiro dono e desde então tá ali. Gente, eu vou contar uma coisa assim, sabe? Que eu bato numa tecla e não vou dizer nomes, mas eu amo coxinha. Quem não ama coxinha, né? E eu lembro que uma vez eu estava saindo de algum lugar e eu estava com umas amigas e elas falaram assim: ai, vamos comer naquela outra padaria ali e tal, e vamos comer uma coxinha. Eu falei, gente, não vamos comer lá na Pão Gostoso, porque a coxinha é boa. Não, porque não sei o que aqui tá mais perto. Eu falei, gente, aqui é logo ali, né? Para não dar muito dizer. Aí, chegamos lá, a coxinha congelada por dentro. Eu fiquei num ódio. Aí, o que eu fiz? A gente pagou a coxinha, óbvio, né? Foi embora. A gente foi lá na Pão Gostoso comer coxinha. Porque, gente, não dá. Às vezes, eles querem entregar uma quantidade e acaba perdendo a qualidade. O que é que acontece na realidade, às vezes, não vou julgar o que acontece, mas claro, não. O que acontece às vezes é que, por exemplo, você tira a coxinha, na padaria a gente hoje frita todos os salgados na hora. De fritura é tudo feito na hora para poder ser fresquinho. Sim. Então, às vezes você pega a coxinha ali da geladeira e você joga no óleo muito quente, ela vai tostar por fora e por dentro vai permanecer fria. Entendeu? Então, assim, normalmente você tem que tirar um pouquinho de tempo antes, deixar ela descongelar, você tem que fazer todo o processo. Então, você tem que ter um cuidado maior. Sim, e tem que estar em cima. Se não tiver em cima, vai acontecer isso. E às vezes é isso, né? Às vezes é só muito famosinho, não sei o quê. Também acontece. E esquece, né, da qualidade do produto. E que a gente sabe que, querendo ou não, é o mais importante. Porque as pessoas vão comentar. E hoje em dia que a comunidade brasileira é gigantesca aqui em Orlando, né? Cresceu muito. E a galera comenta, né? Grupo de Facebook, você vê detonando um monte de restaurante por aí. É complicado. Ninguém para. Todo mundo, qualquer probleminha, todo mundo já não, tá. E é bem isso. Ô, Felipe, me diz aqui uma coisa. Qual que é a rotina da Pão Gostoso hoje? Que horas que abre? Não é Pão Gostoso mais, né? Eu fico falando assim, Pão Gostoso. É Gostoso Bakery. Estamos fazendo essa transição. Ela é uma transição mais lenta do que o tradicional, porque como a gente já tem uma clientela desde 2004, sim. Então a gente eu era uma criança, tava comendo meleca nessa época. Agora come coxinha. Graças a Deus. A gente faz o rebranding, então para fazer isso a gente tem feito de uma forma gradativa. A gente saiu do Pão Gostoso, vamos para o Gostoso Bakery, tiramos o pão, botamos o Gostoso como principal, nome. Até porque a gente não faz só pão gostoso, a gente faz tudo gostoso. Então a ideia é fazer isso, mas é natural, principalmente as pessoas que começaram. A ideia é as pessoas que já conheciam como Pão Gostoso continuarem vindo como Pão Gostoso e as novas já entrarem nessa da nova identidade. Funciona 24 horas quase. Eu ainda tô pedindo para ver quem sabe a gente consegue um aval para funcionar 24 horas. Lá hoje a gente funciona das 7 da manhã até as 9 da noite. E qual que é a rotina de vocês lá? Igual você me disse, 5 horas da manhã teve que ir lá fazer pão. Não, o padeiro já chega de 5 horas da manhã para assar os produtos para a abertura da padaria. Então, ele tem que assar todos os produtos de assado. Esse não tem como assar na hora, infelizmente, porque demora 45 minutos para assar uma esfirra, então não tem como. Então a gente já assa alguns produtos já de manhã cedo, né? E aí a gente já abre a padaria e aí depois ela vai no movimento tradicional dela e a gente vai fazendo assar os produtos de acordo com o dia. Assamos 4 telas de pão, já vendeu, assa mais 4, assa mais 2, assa mais 3, de acordo com o que a gente vai vendo do movimento. Vai vendendo, com o fluxo, exatamente. Também não perder produto, né? Exatamente. É interessante, isso é legal. E a questão dos fritos, a gente fritar na hora justamente para que a gente tenha o produto sempre fresquinho. Demora um pouquinho mais, 5 minutos e tal, mas cara, é muito melhor. Vale muito a pena. E fica mais crocante, fica mais gostoso. Gente, eu vou sair daqui com fome! Me diz aqui, qual que é o prato que você acha que tem de mais brasileiro lá na Gostoso Bakery?
Tipo, Hoje... tudo é brasileiro, a gente sabe. Exatamente. Mas, assim, qual que você tem, deixa seu coração quentinho? Eu tenho o meu favorito que eu vou falar. Ó, pão de queijo não tem como negar. Não tem. Misto quente, pão na chapa também não tem. São produtos que são campeões de venda. Coxinha também. Então, são produtos mais tradicionais nesse sentido. Na parte de doce, o bolo de cenoura é campeão. É um dos que Não vende tem como, mais. né? É um dos que É um vendem mais. tradicional e todo mundo ama. Sabe o que é a minha coisa favorita da Gostoso Baker? Gente, eu vou ficar falando que é Não, não gostoso. tem problema não. Eu vou tentar. É o sanduíche de frango. Ah, tá. Gente, pelo amor de Deus. Aí eu viro sempre pra moça, né? Eu falo, você pode botar milho extra? O X-galinha. Nossa, eu amo aquele sanduíche, gente. É muito bom, muito bom. O X-galinha é muito bom. Ai, por favor, coma um X-galinha. Coitadinha das galinhas. Mas é muito bom. É muito bom. É muito bom. Nossa, é surreal. Tem alguma receita lá da Gostoso Bakery que você ama e sempre tá levando escondido ou comendo escondido? Não que eu ame e que eu como escondido, mas tem, por exemplo, pudim, eu sou fascinado por pudim, então pudim deu bobeira, eu como. Mas a coxinha catupiry, a receita fui eu que criei. Essa que tá hoje no que a gente faz. Eu lembrei da coxinha que eu comia na época que eu saía da escola. Nossa, tem muito tempo, né? Bastante. Como é que você conseguiu lembrar? Tô brincando. Eu ajuda de um amigo. Ele estudou na mesma escola que eu e ele comia a mesma coxinha do Tonho. A gente brinca, era o cara que ficava do outro lado da rua. E a gente lembrava que a coxinha dele não era com catupiry separado, era com catupiry junto do frango. Para que ela ficasse toda cremosa. Você não vai dar uma mordida. Essa é uma briga que eu tenho eterna com a Giovana, porque para ela sempre quer com catupiry à mostra. E a catupiry junto todo mundo gosta porque ela fica cremosa por inteiro. Não, eu sou suspeita, porque eu amo coxinha de qualquer jeito. Então, coxinha. Não Falem de importa coxinha. Não importa como esteja. Não é. A coxinha, ela tá no... Com massa de batata, com massa de macaxeira, com massa que for, tá gostosa. Ai, eu acho isso tão engraçado. Macaxeira. Gente, é mandioca. Macaxeira. Não, é mandioca. A gente não vai entrar nessa Veio do discussão. Nordeste, é macaxeira. Não. Gente, é um absurdo. Olha, eu vou te falar. É igual vocês chamarem São João de festa... Como é que vocês chamam lá? Festa junina? Não, no festa junina a gente chama também. Da roça, como é que vocês falam? Arraiá? Não, arraial também a gente fala Festa lá. do Mas Peão. Não, pronto, festa do peão não é festa do peão. Lógico que é, É festa ué. junina. Saiu do Nordeste, não saiu do São Paulo. São Paulo adquiriu agora. Eu não sou de São Paulo. O Sul. Respeita meu Belo Horizonte. Ô, Felipe, então, tem alguma coisa que você faria diferente nesse percurso? Já são quantos anos? Eu não fiz a conta, mas quantos anos de padaria? Não, de padaria... Bom, a padaria fez 20 anos o ano passado. Nossa, Felipe, agora Quer dizer, na realidade... a idade. Uns 16 anos ali na padaria, 16, 18 anos ali na padaria. Não diferente, mas talvez investimentos que a gente fez em outros setores, a gente deveria ter feito talvez internamente, feito alguma coisa diferente nesse sentido. Entendi. Mas são erros que você só vai aprender na hora que você faz. Depois que, né? Exatamente. Que A gente chegou e... uma época a abrir 3 lojas de açaí. Era uma loja, chamava-se Amazon Forest. Era uma loja numa academia, uma loja num quiosque num shopping e uma outra loja que era na International Drive, onde hoje é o Hidden. Era acho 2012 que a gente abriu, 2012, Sim. 2013. E era uma loja, essa era uma loja mais completa, com arroz, feijão, tinha... Em geral, a gente servia o açaí na cumbuca daquela, igual se serve lá em Manaus e tal. Não, Então... nunca comi açaí em Manaus. Olha que judiação, eu preciso ir em Sério? Manaus. Nunca. É diferente, tá? O açaí de lá é diferente. Sabe quando eu ia pra Manaus, eu comia um peixe, que eu não vou lembrar o nome. Tambaqui Acho que é o que parece com uma costela. que vem recheado com vinagrete, assim, assim. E você pode colocar na lateral e tal. A gente tinha um nossa. prato na época que era a costela de tambaqui com baião de 2 e o vinagrete. Gente, era surreal de delicioso. muito bom. Eu nunca tinha comido uma coisa tão gostosa. É muito bom. E aí esses investimentos que você vai fazendo, a gente abriu um quiosque no Florida Mall, acho que em 2014, 2015. Os 2 primeiros anos foram muito bons, mas depois que a crise do Brasil entrou, o movimento do Florida Mall... Só que eu já percebi, e depois é que você aprende com isso, não tem nenhum negócio que demore num mall. Você vai passando e você vai vendo, sempre está mudando, sempre está tendo rotatividade. É um negócio que eu acho que, assim, não falando mal, mas falando mal, né, óbvio, eu conto nos dedos. Eu vou fazer 6 anos que eu moro aqui, eu conto nos dedos as vezes que eu fui no shopping. Hoje em dia, principalmente, você compra tudo online. Cara, que preguiça. Além de ser um caos Sim. você parar, é um caos para achar as lojas lá dentro. Eu não gosto, de verdade. Assim, eu sempre... E outra, todas as lojas que você acha dentro do shopping, a gente acha na rua.
E é muito mais fácil. E às vezes quando você já vai determinado naquela loja. Mas eu fui na Adidas, eu já parei na praça de alimentação, já entrei, fui na Adidas, já voltei. Quer dizer, não rodei nem o shopping. Não tem como, não tem como. Qual que seria uma dica hoje bacana, assim, que você daria para quem quer empreender aqui? Cara, estudar o mercado. Isso não tem como não fazer. Entendeu? Estudar o mercado, entender do negócio. A outra coisa, você tem que saber, na cidade de Orlando, quais os requisitos que você precisa para abrir esse negócio. A burocracia em si, Às vezes a pessoa vai lá, mete o pé pelas mãos, começa a fazer primeiro, pega um espaço que não era utilizado para aquele fim, e aí você tem uma legislação onde você tem que mudar tudo dentro do espaço, então você vai gastar o dobro de dinheiro que você imaginava, você vai demorar o dobro de tempo. Porque tem isso, tem localização para Não localização, mas, por exemplo, se aqui esse espaço sempre foi uma escola, fechou a escola, por exemplo, e aí eu quero abrir um restaurante aqui, e aqui nunca foi um restaurante, eu vou ter que transformar isso num restaurante. E aí eu tenho todas as regras da cidade que eu preciso obedecer para que isso vire um restaurante. Eu tenho que botar caixa de gordura, tenho que botar coifa, entendeu? Eu tenho que botar as hand sinks. Então tem uma série de fatores. Se você tiver dinheiro e tempo para gastar e souber disso e o local é bom, beleza, você já está ciente disso. Mas se você for um aventureiro, não tiver esse dinheiro todo, você vai meter o pé pelas mãos. Porque você vai demorar o triplo do tempo do que você demoraria se você pegasse um lugar que já foi um restaurante. Porque ele já está meio preparado, entendeu? Então, você só precisa fazer algumas pequenas modificações com a cidade, a licença sai muito mais rápido e você começa a funcionar mais rápido. E hoje você acha que o mercado ele ainda é bacana para negócios brasileiros? Você acha que, assim, igual você me disse, já tem quase 30, né, restaurantes ali na International Drive. Em Orlando, no geral, no Grande Orlando, que a gente conta o Windermere, sim. Kissimmee e tal, a gente tem aí quase uns 100. Nossa, é bastante. De supermercado, de padaria, de tudo, quase 100. E você acha superfaturado? Você acha que os americanos gostam dos produtos brasileiros? Então, o problema é o seguinte, todo mundo que tem aberto até hoje, né, e aí eu não me excluo disso, porque a gente pegou numa época, principalmente, que a gente trabalhava para brasileiros especificamente, abre voltado sempre para o brasileiro e esquece do público americano, que é o principal. Então, na minha concepção hoje, qualquer pessoa que tivesse que abrir um negócio, não é fugir de brasileiro, mas é abrir um negócio voltado para o mercado americano. Entendeu? Voltado para trabalhar com o americano. Porque é o público daqui, é o público que vai gastar. É o país, né? Exatamente, é o público que vai independer de crise financeira, que vai independer de problema imigratório, que vai depender de várias coisas. Então, é um público mais tranquilo, mais fiel, entendeu? Então, o meu conselho para qualquer pessoa que for empreender é procure algum negócio onde você vai ter como maioria o americano. Você pode até inicialmente trazer o brasileiro como primeira fonte, porque você tem talvez uma facilidade com a comunidade de trazer um pessoal, trazer o brasileiro para o teu negócio, mas sempre vislumbrando trazer o americano junto. Nossa, que dica legal essa. E deixa eu te perguntar, aproveitando esse gancho aí de novos negócios e tudo mais, a Gostoso Bakery tem novos negócios, novos projetos? Você quer contar um pouquinho pra gente? Sim, então a gente está fazendo agora ali do lado da padaria, literalmente, um poke com estilo abrasileirado. Eu vou sair de lá, Jesus amado. Tô ferrada. Com estilo abrasileirado, chama-se Samba Poke. Ai, que delícia, adorei o nome! E a gente está fazendo esse junto com o Robson e a Letícia do Brasiburg, que já tem uma experiência no mercado também. Então, a gente está fazendo em conjunto tanto o poke quanto uma sorveteria com boba tea. Que delícia! Vai se chamar Scoopscape. Que legal, gostei também. Então, a gente já tem os dois, já estão na fase final. A gente está finalizando já as obras nos 2 espaços. E vai ser tudo ali na International? Do lado da padaria. Quase como se fosse, inclusive, interligado um pelo outro. A padaria você vai ter acesso direto por dentro para o poke, externo e interno, você vai conseguir cruzar por dentro. Então, por exemplo, o espaço é um espaço menorzinho, então qualquer pessoa que quiser comer e quiser, tipo, não tem espaço no poke, já está lotado, você pode vir para o lado da padaria e consumir sem problema nenhum. E aí, por exemplo, eu não gosto de poke, não gosto de sushi. Eu como na padaria. Cara, vai ser perfeito, porque meu marido é assim, né? Ele não gosta. E eu adoro poke. Eu adoro poke. E ele, com certeza, eu vou comer poke e ele vai comer. Com certeza. Pode comer um x-galinha, pode comer um x-picanha. Não, mas aí, se ele for pedir o x-galinha, eu vou querer comer também. Aí não dá. Aí você come os dois. Não dá, né? Ai, já dieta, socorro, Deus. E a sorveteria com boba,
O boba, o pedido do boba vai ser interno por dentro do poke. A gente abriu uma janelinha entre os dois espaços, então você vai fazer o pedido internamente. E a sorveteria, o pedido só externo. E vai ser através de uma janelinha. Tipo aquele quando você compra vinho na Itália, que você pede e você recebe só pelaquela janelinha. Você não vai entrar lá dentro. Que legal. Então a gente pretende fazer uns negócios diferentes também no sorvete. E o bom é que esse processo da janelinha é rápido, né? Vira uma coisa assim que a galera já, tipo... E o gostoso é isso, né? O sorvete é isso. É você pegar e sair andando e... E a gente fez uma identidade visual muito legal. A gente mandou fazer a identidade visual da sorveteria, né? Do Scoopscape. A gente mandou fazer no Brasil. Então, é um storytelling. Você vai olhar, vai estar um quadrinho do lado de fora contando a história não do Scoopscape, mas contando a história de 3 pessoas que se transformaram em sorvete. Elas entraram na fábrica, se transformaram em um negócio bem legal, diferente, para ficar mesmo instagramável. O pessoal olhar, né? exatamente. E querer tirar foto. Exatamente. Porque ele já é uma região legal, né? Tem o Camilas ali pertinho, que tem aquela frente bacana. Nossa, muito legal. E aí vai fazer com que o pessoal queira tirar foto, que o pessoal pare para ler e ver o que é que está acontecendo. Sim, entendeu? Para chamar atenção. Para chamar atenção, né? Exatamente. Então vai ser meio que quase como se fosse um conceito tudo junto. Entendi. E você pensa em voltar para o Brasil? Largar tudo? Não consigo mais. Não dá, né? A gente chega no Brasil para visitar, a gente fica 5 dias lá. É engraçado, depois que você passa um tempo aqui, você chega lá, parece que tem outra cor. Não é? Tipo, meio cinza, tipo, parece que tem outra cor. E não chega consigo num ponto entender. que você fala assim, gente, quero ir embora, quero ir minha casa. Não, o primeiro trânsito que eu pego... Não que aqui não tenha trânsito. Tem. Mas é porque a gente se acostuma com um trânsito daqui, que é um trânsito mais tranquilo, ele está sempre fluindo. Um não para. Devagar, mas não para. Exatamente. Talvez, por exemplo, para chegar na Disney poderia ser 15 minutos, eu vou levar 25, 30. Sim. E não sair de casa para chegar no trabalho e demorar 2 horas. Bem isso. Entendeu? Então, a diferença principal é essa. Fora a questão política, fora a questão de infraestrutura mesmo. Recife choveu igual isso aqui, alagou. Já era. Ninguém mais vai para lugar nenhum. Oh, Jesus. Não, eu lembro quando eu fui no Brasil para buscar minha filha para passar um período aqui comigo. E aí eu cheguei de manhã, começou a chover e eu fiquei na casa do meu primo. Meu primo falou: Felipe, nem sai de casa, nem adianta você sair de casa porque você não vai conseguir ir para lugar nenhum. Porque tá tudo alagado e aí ninguém consegue andar para lugar nenhum. Então meio que para a cidade. Né? E aí, aqui a gente não tem muito isso. Até de moto eu consegui vir chovendo. Né? A pessoa chegou chovendo. Trouxe a chuva, Trouxe a chuva, exatamente. O caso foi... Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que até fugindo um pouco, mas voltando ao assunto de mercado, né? Como que está o mercado atual? Porque você falou uma coisa e eu fiquei com essa dúvida. Você acha que essas reformas migratórias aí que está tendo afetou um pouco o mercado? Sim. Assim, eu noto a diferença baseado no ano passado para esse ano. A gente sempre faz essa estatística, esse levantamento para entender o que está acontecendo. Então, assim, de fevereiro para cá, foi uma queda crescente de faturamento. E não é só comigo. Eu saí perguntando para todo mundo, porque você sai conversando com os empresários. De Orlando, você vai ligando e vai tentando entender o que é que está acontecendo no mercado. Sim, com certeza. O que é que acontece? 2019 já existia um declínio de turista brasileiro, porque o dólar estava muito alto. Então, você imagina, você vem para cá com sua família, vamos dizer, de 4, padrão. Pai, mãe e 2 filhos. Você vai lá num parque da Disney e paga 150, 170 dólares por pessoa. Mais estacionamento e alimentação dentro do parque. Aí você tem que pagar hotel, aí você tem que pagar carro, combustível. Então, você vai fazendo o cálculo. Então, não é todo mundo hoje que consegue vir para Orlando. E aí, quando você vai... Exato, a realidade é outra. Então, de 2019 para cá, meio que mudou um pouco esse turismo da gente para um turismo interno. O que é o turismo interno? É o cara que vinha de outros estados. Sim. O cara que vinha de Boston, Massachusetts, que vinha de North Carolina, South Carolina, Geórgia, New Orleans, Washington, Califórnia. De onde você imaginar que tinha brasileiro morando nos Estados Unidos, eles vinham para Orlando. E aí, principalmente na época da pandemia. Foi o que salvou a nossa região ali na época da pandemia, porque a gente ficou meio que... A gente nunca fechou, mas você não tinha aquele fluxo de cliente natural que seria. Não tinha ninguém que vinha do Brasil, não tinha nada. Então, esse turista que veio... Quando a Flórida abriu, primeiro que todos os outros estados, primeiro a abrir, então o pessoal começou a vir. Não tinha para onde ir.
E Era aí, o único lugar que era o tinha único lugar. funcionamento de alguma coisa, né? Exatamente. Então, a gente chegou a faturar em 2022 ali mais do que faturou em 2019, 2018. Claro. Por conta desse público. É um público que vem, não pergunta preço, não porque mora aqui, ele ganha em dólar. Entendeu? E ele vem de outro estado onde é mais caro. O pessoal da Califórnia, inclusive, eu até brinco. Quando eu pergunto, eu venho da Califórnia. Eu penso, é muito barato. Isso é da onde? Califórnia. Devia ter falado que eu apertava o botãozinho para cobrar o dobro. Olha porque aqui. lá é o triplo. Olha. Porque lá é o triplo. Não, isso é entendeu? verdade. Então, assim... Chega a ser surreal. O que aconteceu nesse período agora é que logicamente, o Trump mais o DeSantis, fazendo com que o State Trooper tenha o dever de perguntar o status imigratório, esse cliente que vinha muito deixou de vir. Porque ele o pessoal tá ficando mais... tem muito ilegal que vinha. Então, o pessoal já não vinha de avião. Porque tinham parado, acho que ano passado começaram a exigir... Estavam pedindo a Real ID. E aí... já não vinham de avião, mas vinham de carro. Sim. E aí agora nem de carro estão vindo. Eu estava conversando, inclusive, com um casal que veio na padaria hoje de Washington, a gente estava falando a mesma coisa. Ele fez, realmente, a gente notou a diferença. A gente viu ano passado, para esse ano, a gente viu a diferença gigantesca da quantidade de gente. Eu acho que, assim, daqui a pouco todos os negócios vão começar a sentir, né? Infelizmente, a gente não sabe como vai ficar tudo isso, mas enfim. Não, já tá. Eu fui no banco na semana passada, eu estava conversando com a gerente do banco, e ela falou, Felipe, o banco não está dando hora extra. Ele tá trazendo funcionário de outros branches para poder substituir aqueles, para não dar hora extra para os que tem, porque dar hora extra fica muito mais caro. Sim, né? E ela falou, aqui a gente está em plena sexta-feira. Normalmente é quando o banco está super lotado, porque final de semana não funciona. Então, você só tem aquele tempo para depositar e tirar dinheiro. E aí ela disse assim, o banco está vazio, tem uma pessoa no teller, que é aquela que fica ali fazendo todos os depósitos e negócios, e eu aqui como gerente não tenho mais nenhum funcionário no banco. Gente, é surreal. Então, assim, porque faz uma bola de neve, entendeu? Querendo ou não. Então, assim, a pessoa que trabalha com limpeza cancelaram a casa porque o cara não tinha dinheiro. Aí que vinha na padaria não vem. Aí eu na padaria não consumo mais. Lógico, né? Não consumo mais daquele. E por aí você vai rodando e chega numa bola de neve. Então não é um momento bacana, talvez, de empreender, abrir um novo negócio. Não. Para mim, hoje eu estou abrindo porque tá no meu espaço. É mais fácil. É seu, né? Já é meu ali, eu só estou fazendo uma reforma e já estou abrindo. É muito mais fácil. Esse projeto não é de agora, né? Não. Esse projeto já é um projeto do ano passado já. Já estou trabalhando nele no ano passado. Mas assim, não é que seja o momento. Você tem que saber o que você vai investir nesse momento. Isso é verdade. Entendeu? Porque toda crise tem a sua peculiaridade e tem o que você pode e deve investir nesse momento. Então, dependendo do negócio, você pode investir, é legal, mas dependendo do negócio, não vale. Cara, você não falou que você tinha vergonha? Cara, você tá dando uma aula aqui de empreendedorismo. Não. Que isso? Eu tô chocada. Que é isso? Mas a vergonha, ela não sai, Gente! Eu só overcome, só vai falando. De verdade, eu tô assim, abismada. Parabéns por essa aula de empreendedorismo que você deu pra gente aqui. Obrigado. Nossa, muito bacana. E você sabe que se você não me convidar para a inauguração do POC, eu vou lá para frente fazer barraco. Já está convidada já. É bom mesmo? Já estamos perto, já finalizamos o menu. Hoje finalizamos o menu. Se você quiser que eu vou lá ajudar a fazer degustação, tô super disponível. Vou chamar, viu? Porque na realidade o que é que a gente vai fazer? A gente percebeu uma coisa que ninguém tem e que a gente vai fazer no POC, que é a gente provavelmente ainda não está certo, está 90% certo que a gente vai fazer ele no quilo. Então, tipo, você não vai precisar ficar... eu queria o dobro disso, queria mais cream cheese, queria mais massago. Nossa, por favor. Entendeu? Por favor, aí você vai colocar, eu gosto de pouco arroz e muito salmão. Aí você mesmo vai colocar pouco arroz e muito salmão. Você, né? No final você vai lá e pesa e dá o seu valor final. Que legal! Então é uma coisa que a gente não estava programado, a gente mudou isso há 2 semanas atrás e aí... vai ser uma novidade que vai ser legal, vai ser diferente. Acho que o primeiro poke que é no peso. Tem um outro que é um poke havaiano, que eles não fazem no peso. É novo, é Rion's, perto em Downtown Orlando. Mas não é no peso. Você serve, mas você pode pedir o salmão para levar no peso. Então você, eu queria, sei lá, 1 libra daquele salmão. Aí ele põe, pesa e você paga só o salmão. Mas não é o poke em si. Aí é porque assim, eu brinco muito que eu como, mas eu não como quase nada. Eu como muito pouco. E, cara, é sempre assim, eu sempre jogo fora, ou então meu marido come, mas ele não é muito fã, aí eu tenho que pedir coisas que ele come para eu poder
dividir com ele, porque eu nunca consigo comer o inteiro. E sendo no peso, para mim, ia ser incrível. Meu Deus, adorei a ideia. E aí você coloca o que você gosta. Exato, é mais fácil. Não, muito legal. Nessa jornada toda sua de empreendedorismo e tudo mais, você se sente transformado? Eu sou uma outra pessoa. De quando eu comecei para hoje, do aprendizado, do que você apanha na vida e você vai aprendendo. Às vezes você apanha 2, 3 vezes. Até um pouquinho mais. Lógico, depende do seu temperamento, depende de como você gosta de lidar com a vida. Então, às vezes você apanha um pouquinho mais, mas sim, com certeza. Eu conheci várias pessoas aqui em Orlando que, têm seus negócios bem prósperos. E, assim, eu acho que você é um dos poucos que mantém a humildade, que mantém a energia, sabe? Essa coisa gostosa de você vai, você senta na mesa do pessoal, você conversa. Isso é muito legal, sabe? Isso acho que faz toda a diferença em qualquer... E meu pai fazia mais ainda do que... Ele até brincou dizendo que a brincadeira dele era essa, era ir lá fora e conversar. Tanto é que mesmo ele estando fora desde 2019, ele está no Brasil cuidando do meu avô e tal, desde 2019 que ele está fora, é a mesma coisa. Ele mesmo fora, ele conversa com o pessoal via Facebook, via Instagram. Não porque tem como, né? a gente era desse ramo. Eu brinco dizendo que eu nunca tive nenhuma paixão de trabalhar em alguma coisa. Do tipo assim, você quer ser o quê? Não, quer rico. ser... Eu quero ter dinheiro, só isso. Exatamente. E aí, quando eu comecei como advogado... E eu fiz direito. Não fiz direito. Como que você tem essa cara de que nasceu para ser dono de padaria, fez direito? Eu fiz 2 anos e meio de direito. Não. E aí, meu pai sempre falou, faça... Eu nunca fui estudioso. Uhum. E aí, ele virou para mim e falou assim, não adianta você fazer uma federal, porque você não vai passar. Você faz uma particular... Pelo menos seu pai foi honesto. Põe para fazer à noite, trabalha comigo de dia para pagar a sua faculdade, porque eu não vou pagar, Bem porque feito. você podia ter estudado. Concordo. Né? E aí você vem trabalhar comigo. Mas nisso já vinha uma questão, porque ele sabia que o nosso negócio no Brasil dava muito mais dinheiro do que os advogados. Lógico, não que um advogado gigantesco, claro, não, mas que a maioria dos advogados. E aí, então, desde então, eu sempre brinquei. Eu vou para o negócio que dá dinheiro. Não tem tipo, quero ser médico. Não, quero ser advogado. Não, dá dinheiro. Tá certíssimo. Hoje em dia é isso. A gente busca então, algo a veia de lucrativo. empresário, ela já grita alto faz tempo. Ai, que bom. Desde pequeno, praticamente no berço, né? Não, eu ia para a escola, eu cortava, eu comprava a revista Placar, eu cortava os mascotes, mascote de time, fazia aquele... O quê? Placar, era uma revista que tinha de time de futebol. Não, tá igual a Ludmilla que veio falar um negócio de rochete aqui. Eu falei, gente, eu não sei nem o que é isso. A outra vem com mais uma pro povo me zoar na internet. Revista Placar, nunca ouvi falar. Revista Placar, bem. Depois você pesquisa. Não, e aí ela vinha com os mascotes dos times. Aí eu cortava os mascotes do time, fazia um adesivo com papel, aquele papel autoadesivo, e vendia na escola. Gente, é de sangue, não tem como. Não, já... Já tava no sangue. Para quem quer ir lá na Gostoso Bakery, qual que é o endereço? Redes sociais? Passa pra gente. Vamos lá, endereço é 5472 International Drive, Orlando, Flórida. Do lado do Camilas, né, no mesmo mall. Sim. Do lado de frente a ES Brasil, perto do Mercadinho Brasileiro. O bom que já dá para fazer faz tudo tour junto ali. Ó, é muito literalmente gostoso. Do outro lado da rua do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil. Então, você viu o Banco do Brasil, do outro lado tem um jogador brasileiro gigantesco. Quem é aquele jogador? É um jogador uruguaio. Mentira! Assim, a camisa era azul, então a gente subentende que era uruguaio. E assim só pintou de... Não, mentira. E aí ficou meio Ronaldinho, porque ele tem um cabelo grande, né? Mentira, Então... porque desde quando eu cheguei aqui, todo mundo me falava que aquele jogador gigante era o Ronaldinho Gaúcho. Não, ele parece, né? No Mas final, não é. no final ele virou Ronaldinho Gaúcho. Mas não era. Não, ele é o que a gente quiser ser, né? Então... Não, mas... Não, inicialmente não. Ele era um jogador... Acho que era uruguaio, porque a camisa era azul e o short era branco. Meu Deus! Gente, então, acabou toda... O dono do mall comprou. Aqui agora, porque fui enganada. O dono do mall comprou, pintou e botou lá na frente, que foi inteligentíssimo, porque vira, querendo ou não, tem muita gente que tira foto, protestos lá, o pessoal vai lá pra frente porque tem um jogador do Brasil. Então, sempre acontece de a gente ser o point ali. Né? Então, não tem erro. Então, assim, quem vem da Metroeste, entrou na Kirkman, terceiro mall à direita, de frente pro Banco do Brasil, não tem erro. Não tem erro. Viu aquele Ronaldinho Gaúcho, que não é Ronaldinho Gaúcho fake. Gente, eu tô muito... Isso eu vou levar pra minha vida. Agora eu tô muito chocada. Eu vou contar isso pra todo mundo. Mas é engraçado, todo mundo que eu falo isso faz a mesma reação. Todo mundo tem a mesma surpresa.
Então deixa o Instagram da Gostoso @gostosobakery. Bakery. Gostoso Bakery. Eu tenho mania de marcar o Instagram O antigo. Não, mas eu ainda tenho o post do antigo, não tem problema. Ok, perfeito. Mas a gente vê e aí vê, reposta lá. @Gostoso Bakery. @Gostoso Bakery. E o endereço você já falou? Telefone, tem telefone? 407-447-8946. Não peguei desprevenido, sabe tudo de cor. Não, na realidade são 2 telefones que eu sei de cor. É esse e o meu. Nenhum outro. Eu sou péssimo com números. Nem da Nada. Giovana? Pra quem não sabe, Giovana é a esposa dele, tá, gente? Não, eu tenho que olhar no telefone. Se você passar mal na rua, você vai ligar Eu vou pra ter que ligar padaria. pra padaria. Ótimo, entendi. Então tá tudo certo. Pelo menos pra Inclusive, padaria. o Júnior do Sushi, do Hidden, muito engraçado. Ele sofreu um acidente de moto e o único telefone que ele tinha na cabeça era o da padaria. É ótimo. Ele ficou desacordado por 2 dias no hospital e quando ele acordou, ele ligou pra padaria pedindo pra alguém lá no sushi avisar. Juro por tudo que é massacre nesse mundo. Se um dia, depois eu vou botar em vocês e contar pra você trazer ele pra cá. Gente boa demais ele. Que legal. Não, pode me passar o contato, porque eu já quero essa história. Ele vai contar essa história, ele vai contar essa história. Como a pessoa fica desacordada 2 dias, coitado. Quando lembra só o telefone da padaria que ele lembrou. Ai, Felipe, eu adorei nosso papo. Obrigado. Muito obrigada. Você não tem nada de vergonhoso, porque Tenho, não é porque tem. o overcoming. Quando começa, aí vai, se solta. Não, foi maravilhoso. Nossa, eu adorei. Você deu uma aula aqui foi um coach de empreendedorismo aqui pro pessoal. Tenho certeza que todo mundo adorou. Obrigado. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado você por ter chamado. Até mesmo veio debaixo de chuva, mas veio. Mas assim, homem de palavra. Tem que vir. Se marquei, tem que vir. Não tem essa, não. Obrigada mesmo, Obrigado. tá? Desculpa as brincadeiras. Não, Espero que você eu tenha amo gostado. brincadeiras. Pode ficar tranquilo. Ih, já me conhece tem muito tempo, Muito gente. Já tempo. sofre na minha mão. Há muito tempo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. É uma das histórias maravilhosas aqui da nossa região Orlândia, que eu falo. E aqui tem espaço para todo mundo. Aqui o importante é você batalhar e você vai vencer. Basta você estudar, planejar. Então, é sobre isso, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, Ideal English School, Ideal Care, por patrocinar esse podcast. E até a próxima, meu povo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.